Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso curso dos aspectos técnicos do georreferenciamento e aerofotogrametria. Meu nome é Thiago Bovo, sou engenheiro agrônomo formado pela Unesp, sou proprietário e fundador da empresa Boa Vista Engenharia. Desde 2006 trabalhamos aí com foco principal em regularização ambiental, regularização fundiária, loteamento. E é com muito prazer que venho falar para vocês hoje sobre esse tema do georreferenciamento, que é um tema que tem ganhado tanta importância, tem sido tão discutido aí no meio jurídico, no meio técnico, entre os produtores rurais. Hoje não podemos falar em regularização fundiária, ou ambiental, ou imóvel rural, sem que também não seja falado sobre o georreferenciamento. Então, bons estudos para vocês, bom aproveitamento do curso e vamos lá. Vamos dar início aqui ao módulo 1, tá? Bom, para iniciar, vou começar com uma questão bem corriqueira aí, mas que gera aí muitas dúvidas e muitos mal entendidos aí, tanto para técnicos como para clientes e outros profissionais, tá? Bom, ao pé da letra, georreferenciamento e aerofotogrametria são técnicas, tá? Técnicas utilizadas aí em topografia, né? Técnicas para análises de determinados locais, né? Sendo a aerofotogrametria aí dentro de um outro conjunto de técnicas, né? Que é o sensoriamento remoto, né? Sensoriamento remoto pode-se dizer, grosso modo, aí, que é a obtenção de informações remotamente, né? Bom, esclarecido isso, ao falarmos de georreferenciamento, normalmente a gente está falando de fato na certificação de imóvel rural pela metodologia do georreferenciamento, né? Então, esse será o nosso tema, né? Então, vamos falar aí sobre a certificação do georreferenciamento, vamos falar também o que é a técnica do georreferenciamento e o que é a técnica da aerofotogrametria, tá? Vamos iniciar aqui nesse módulo 1 apenas a questão aí do georreferenciamento, tá bom? Bom, primeiro vamos falar aí sobre a obrigatoriedade e importância do georreferenciamento de imóveis rurais, tá? Ele foi instituído aí pela Lei Federal 10.267, de 28 de agosto de 2001, tá? E aí vamos falar sobre as condições, as situações onde o georreferenciamento é obrigatório, os prazos para a execução desse projeto de regularização, né? O tamanho dos imóveis é também muito relevante aí para essa obrigatoriedade, tá? E nós temos aí o artigo 10 do decreto 4.449, de 30 de outubro de 2002, no qual ele diz que a identificação da área do imóvel rural prevista nos parágrafos 3º e 4º do artigo 176 da Lei 6.015, de 73, a Lei 6.015 é a lei dos registros de imóveis, né? Então, esse artigo diz que será exigido, né, o georreferenciamento para qualquer situação de transferência, né, na forma do artigo 9º, e somente após transcorridos os seguintes prazos contados a partir da publicação deste decreto. Em relação aos prazos, né, então eles ficam da seguinte maneira: 90 dias para os imóveis com áreas superiores a 5.000 hectares, né, igual ou superior, que dá a data de 20 de fevereiro de 2004. Né? Imóveis entre 1.000 e 5.000 hectares, 20 de novembro de 2004. Imóveis entre
500 e 1.000 hectares, 20 de novembro de 2008. Imóveis de 250 a 500 hectares, 20 de novembro de 2013. Imóveis entre 100 e 250 hectares, 20 de novembro de 2018. De 25 a 100, 20 de novembro de 2023. E menores que 25 hectares, 20 de novembro de 2025. Tá? Ou seja, né, atualmente a gente tem aí como obrigatório todo imóvel acima de 100 hectares. Tá? Em quais condições é obrigatório o georeferenciamento? Tá? Então, após os prazos, né, que foram informados aí no inciso 1 a 4 do caput, desse artigo, fica a defesa ao oficial de registro de imóveis a prática dos seguintes atos. Né? Então, estamos falando de desmembramento, parcelamento ou remembramento de imóvel, a transferência da área total e a criação ou alteração da descrição do imóvel, né, resultante de qualquer procedimento, seja judicial ou administrativo. Então, dentro desses três elementos aqui, entra, né, compra e venda, no geral, né, seja do imóvel todo ou das suas partes, né, seja englobamentos, né, processo de uso capião, que entra em processos judiciais, e retificações de área, no geral, né, no qual você tem que, de fato, descrever o imóvel. Tá? Então, sem o georeferenciamento não é possível nenhuma dessas tramitações. Né? E o parágrafo 3º aqui diz que ter-se-á início da contagem dos prazos fixados nos incisos do caput deste artigo a data de 20 de novembro de 2013. Tá? Então, assim, a lei do georeferenciamento de imóveis rurais, ela tem uma relação muito íntima com outras leis. Tá? Então, a gente tem a lei 6.015, a lei de registros públicos, né? E dentro dessa lei é onde temos aí a exigência do georeferenciamento e como deve se conduzir ao cartório para que seja feito o registro desse documento. Tá? Nós vamos falar mais à frente aí essas divisões de etapas no processo aí do georeferenciamento. Né? Então, também adianto aí a ligação íntima com a lei, né, 12.651, que é a lei que é o Código Florestal Brasileiro, onde é instituído o CAR, instituído as regras regras ambientais para reserva legal, né, áreas de preservação permanente, e na qual, sem esse documento, sem o CAR, Cadastro Ambiental Rural, não é possível proceder ao ato que valida o georeferenciamento, né? Que é o ato do registro no cartório de imóveis. Tá? Então, embora a gente tenha muito bem estabelecido o prazo e a condição, vai muito também da interpretação do oficial de cartório. Então, assim, a gente tem hoje comarcas que, para qualquer imóvel, para qualquer ato de compra e venda, temos aí a exigência do georeferenciamento. Tá? Então, assim, a lei ela é interpretativa, né? Então, assim, a gente tem a lei de registros públicos que dá brecha para a interpretação da obrigatoriedade da lei do georeferenciamento, né? Então, acaba ficando aí sempre sujeito a essa interpretação do oficial do cartório, né? Então, é sempre bom ter essa consulta aí antes de proceder a todas as tramitações, tá? Bom, então vamos falar um pouco aqui sobre a importância do georeferenciamento, tá? Então, assim, você pega, esse é um trecho retirado de uma matrícula de um imóvel, tá? Então você tem lá o documento que garante a
a posse que garante quem é o proprietário, você tem lá esse documento e você tem a descrição do que é esse imóvel, né? Essa descrição ela deveria ser algo assim, bem preciso, sem dúvidas, né, que não gerasse conflitos, mas é o que não é, né? Hoje não é assim, né? Então você pega documentos que foram elaborados lá em 1970, 80, então assim, não tem uma descrição precisa, né, de todos os limites do imóvel. Então o georreferenciamento, ele vem para resolver esse conflito, né? Então ele vem para resolver não somente esse conflito da descrição do documento, como também o conflito de sobreposições de imóveis, né? Porque você pode ter uma determinada fração de área que alguém lá julga, principalmente uma área de mata, por exemplo. Um proprietário acha que é dele, o outro acha que é dele, ambos computam essa área no seu documento, né? Então, como resolver isso, né? Essa é a ideia do georreferenciamento. Ele não permite que um imóvel sobreponha a outro. Um imóvel tem que estar sempre coladinho ali, um do lado do outro, tá? E aí a gente tem a metodologia, a gente tem um órgão validador disso daí, que é o INCRA, né? E a gente tem a técnica para a qual sempre, né, um imóvel permaneça ali do lado do outro, né? E as técnicas aí para determinação desses imóveis sejam sejam padronizadas, né? Todo mundo utiliza a mesma técnica. Temos aqui um outro exemplo de uma descrição de um imóvel, né? Isso aqui é uma transcrição, né? Você vê que ela praticamente não fala nada sobre o imóvel, né? Tem apenas uma área. Né? Então, assim, é bem duvidoso, né? Esse local aí. E essa é uma área que representa aí 4.472 hectares. Né? Então, é um imóvel bem grande e que, né, não tem precisão da informação de onde é. Então, imagina você pegar esse imóvel e vender, ou pegar esse imóvel e fazer uma penhora no banco para conseguir um financiamento, né? Então, assim, tanto o banco não teria uma segurança, onde é o local dessa área, como alguém que compra também não sabe exatamente onde é essa área, né? E para a determinação dessa área de 4.472 hectares, não existia regra nenhuma. Bastava uma informação técnica lá e pronto, está a área informada no documento, né? Então aqui a gente já tem uma matrícula com a descrição dos vértices, né? Então, com o georreferenciamento. Então, observe que ela tem lá a informação de vértice a vértice, uma codificação de vértice. Essa codificação está no banco de dados do INCRA, né, a qual tem uma coordenada, né, tem uma latitude, uma longitude e uma altitude. Então, assim, fica muito bem definido cada ponto que define os limites do imóvel, né? Então, é um documento muito mais preciso, muito mais confiável, né? Observe a diferença em relação lá à descrição da matrícula, né? Como era feito antigamente, né? Vai lá para um valo, desce, né? Chega numa pedra, vai num córrego, né? Você encontra aí falando às vezes de uma árvore, chega numa árvore e tal, então se de repente corta a árvore, você não tem mais a determinação do local do imóvel, né? E mesmo quando havia descrições, muitas vezes essas descrições estão erradas, né? Descrições com azimuth de distância, né? Então, né, você tem lá essa descrição, né, também vértice a vértice, porém não tem o local dessa descrição, não é um documento indúbio, né? Tá? Então, com o georreferenciamento, a gente consegue aí uma maior confiabilidade documental, uma maior segurança jurídica, né? Para compra, para custeio, financiamentos, né? A gente tem aí uma padronização da metodologia, né? Com isso, a gente consegue uma solução de conflitos agrários, que existem muitos, né? Até nos dias de hoje, aí, principalmente no norte do Brasil, aí, é muito comum esses conflitos, né? A gente tem aí, inclusive, tenho me deparado com muitos casos aí, em conflitos,
né, por exemplo, entre os estados, né, estados Tocantins com a Bahia, Tocantins com Goiás, né, justamente por não ter essa, é, essa precisão que o georreferenciamento ele nos traz, né? Então a gente tinha lá um proprietário, ele tinha um imóvel que estava registrado lá no Tocantins, que ia até determinado local. O outro proprietário tinha um imóvel registrado na Bahia, que também ia até esse mesmo local. Então isso gera um conflito, né? Então gera um conflito. Com o georreferenciamento isso não ocorre mais, né? Então, a nível do Brasil todo, nunca um imóvel pode cair em cima do outro. Então você tem aí, mesmo estando em estados diferentes, né, tem que cair um imóvel ao lado do outro, né? Mas de fato, o que é o georreferenciamento, tá? O georreferenciamento como técnica, ele é o ato aí de georreferenciar, né, de obter dados geográficos de determinado objeto, né, ou local e fazer uma referência a outro local, né, a algo. Então, como dito aí no começo do nosso curso, georreferenciamento é essa técnica. Certificação do georreferenciamento é um documento obtido junto a um órgão responsável, fiscalizador, que é o INCRA, né? Trazendo utilizando para isso a técnica do georreferenciamento. Né? Então, dito aí de uma melhor maneira, a certificação de georreferenciamento é referenciar um determinado imóvel rural, né, ao sistema geodésico brasileiro, né, passando por aprovação do INCRA e seguindo a norma técnica de georreferenciamento de imóvel rural, né, que é realizada apenas por profissionais devidamente credenciados. Né? Bom, vamos falar aqui também agora algumas nomenclaturas muito importantes aí no meio do georreferenciamento e da certificação de imóveis rurais, tá? Então, SIGEF, tá? Sistema de Gestão Fundiária. É através dele que a gente obtém a certificação, tá? Temos aí também o Sistema Nacional de Certificação de Imóvel Rural, as normas técnicas, né, que gerenciam aí todo esse sistema, né, todo esse processo. O INCRA, né, que é o órgão aí responsável por gerir todo esse processo, todas as questões agrárias do Brasil. Temos o Cartório de Imóveis Rurais, o CCIR, que é um documento também do imóvel rural necessário para esses procedimentos de regularização. Né? Temos o ITR, Imposto Territorial Rural, Sistema Geodésico Brasileiro, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Tá? Bom, aqui assim, são diversas nomenclaturas aí. Né? Vale a pena ter isso aí sempre à mãos, porque a todo tempo nós vamos estar falando essas siglas aí aqui durante o curso, tá? Bom, falando um pouco aí sobre os dados do georreferenciamento, né? A gente tem aí um total de imóveis rurais no Brasil, né, de acordo com os dados estatísticos do CAFIR, de 8.133.510 imóveis ativos no cadastro, tá? Atualizado dia 22 de nove de 2020. Né? Hoje a gente tem certificado 739.810 polígonos, né? Totalizando aí 333, né, milhões de hectares, tá? Dados de abril de 2021.
tá? Então, assim, o georreferenciamento tem uma longa demanda aí pela frente, né? Muita coisa ainda para ser feita. Dos imóveis certificados aí, a gente tem 91,4% dos imóveis, né, feitos pelo CIGEF, terceira norma, que é o que está atualmente vigente, e 8,6% pela primeira norma. Né? Então, você observa que o CIGEF aí, desde 2013, e a primeira e segunda norma, né, 2004 a 2013. Então, assim, a gente tem um rendimento aí, uma agilidade enorme aí com a implantação do CIGEF. Bom, conceitos importantes aí também. Imóvel rural, área contínua, né, formada por uma ou mais parcelas de terra localizada na zona rural do município. Tá? Área contínua é a área total de um prédio rústico, né, mesmo que fisicamente dividido por rua, estrada, rodovia, ferrovia, por canal ou curso de água, né, continua sendo contínua. Né? A expressão área contínua tem o sentido de continuidade econômica, de utilidade econômica e de aproveitamento do imóvel rural. Pronto. Essas duas questões aí, do que é imóvel rural, o que é área contínua, geram uma confusão enorme, até por oficiais de cartório, juristas, tá? Então, assim, fique sempre muito claro isso aí, tá? Imóvel rural, área contínua. Isso é importante demais, né, para determinar o procedimento de georreferenciamento. Isso gera muito conflito, muita confusão aí nesses procedimentos, tá? Bom, o georreferenciamento, né, ele se divide em etapas. Tá? A gente tem, basicamente, eu costumo dizer aí que tem 3 etapas. Tá? Primeira etapa, trabalho de campo. Segunda etapa, processamento de dados. E a terceira etapa, a regularização dessas informações aí, né? Sendo, bom, vou falar mais à frente, né, o que é cada uma dessas etapas. Tá? O que a certificação aí nos garante? Tá? Primeiro, que o trabalho foi realizado por profissional credenciado e que não existe a sobreposição entre imóveis. Todas as demais informações são responsabilidade do técnico e do proprietário, que respondem civil e criminalmente pelas informações prestadas. Então, assim, é um documento muito sério, é um procedimento muito sério, né? Até por isso que é limitado a profissionais credenciados, tá? Então, assim, assumimos aí responsabilidade de erros técnicos, de fraudes, né? Então, assim, quanto mais cuidado e mais meticuloso for para cada processo, é mais garantido, tá? E, assim, eu tenho hoje muitos imóveis no qual eu fiz georreferenciamento e cada imóvel é um caso. Então, assim, é um procedimento bem complexo, né? Que, assim, mesmo tomando todos os cuidados, é possível ter erro, tem que ser, assim, extremamente cauteloso, tá? Para não gerar confusões e não gerar erros, tá? Então, para que o georreferenciamento ele tenha valor legal, é necessário que tenha o registro em cartório, tá? Que seja feito aí o registro e a verbação na matrícula desse imóvel, tá? E para que isso venha ocorrer, aí vai ser importante o quê? A anuência de todos os confrontantes desse imóvel, tá?
e anuência de todos os proprietários. E também é importante que esse imóvel esteja com toda a documentação em ordem, tá? CCIR, ITR, CND e o CAR, tá? Então, isso é a exigência básica aí para dar entrada com essa documentação no cartório. Bom, vamos deixar os demais assuntos aí para os próximos módulos, né? Vamos terminar aqui esse primeiro módulo e então agradeço aí a atenção de todos.